Bom dia, galera. Sejam muito bem-vindos ao programa Hora de Passar, nessa primeira live que nós transmitimos agora pelo canal. Nesse programa nós discutimos técnicas e estratégias que podem levar você a alcançar acertos superiores a 80% das provas de técnica e analista judiciário em até 3 meses de estudo, ainda que você nunca tenha estudado o concurso antes. E o tema de hoje é como estudar a lei seca de forma eficiente. Em primeiro lugar, o que é a lei seca? Né? Muitas vezes a gente fala sobre lei seca, estudar a lei seca. Obviamente, essa lei seca não é a lei que impede que o motorista venha dirigir alcoolizado. Né? Quando a gente fala em concurso público, a lei seca é aquela lei que não contém qualquer comentário ou marcação. Ou seja, é aquela lei que a gente adquire no Vadimeco, naqueles compêndios de legislação. Ou então baixando a legislação dos sites, né, do Planalto, das Assembleias Legislativas, enfim. Então, por exemplo, se nós entrarmos aqui no site do Planalto, no portal de legislação do Planalto, nós vamos ver aqui, por exemplo, uma série de legislação, praticamente toda a legislação federal, e agora também o site está fazendo um compêndio aqui de legislação estadual. Okay? Isso aqui é uma novidade relativamente recente, mas então digamos que a gente abre aqui a Constituição. Tá? Então a lei seca é exatamente isso aqui, ou seja, a lei sem qualquer tipo de comentário. Tá? E qual a importância, então, de se estudar a lei seca? Em primeiro lugar, a lei seca é a fonte primária do direito. Né? Então, a lei é o instrumento a partir do qual nasce todo o direito de um determinado Estado. Obviamente que cada legislação tem a sua função no ordenamento jurídico, e no nosso ordenamento jurídico, como na maioria dos ordenamentos jurídicos do mundo ocidental, nós temos a Constituição como o pilar primário do ordenamento jurídico de um determinado Estado. Né? E no Brasil não é diferente. Então, a Constituição é a lei fundamental a partir da qual emana todo o fundamento de validade de todas as demais legislações, sejam elas legislação complementar, lei ordinária, enfim, decretos. Então, a lei é a fonte primária do direito. E dessa forma, toda interpretação, seja da doutrina, seja da jurisprudência, nasce da norma legal, ou seja, nasce da lei. Ok? A lei, como fonte primária do direito, então, vai estabelecer a diretriz, né? As suas normas vão estabelecer as diretrizes para a interpretação por parte da doutrina, que é composta, né, pelos estudiosos do direito, quanto da jurisprudência, que é composta pelos tribunais, sejam eles tribunais superiores, tribunais de apelação, ou ainda os juízes de primeiro grau, juízes federais, juízes estaduais, juízes de trabalho. Ok? Então, toda a interpretação da doutrina da jurisprudência nasce da lei. Ok? Lógico, obviamente, quando um determinado juiz, um tribunal ou um estudioso do direito lê a lei e faz a interpretação das suas normas, atualmente a interpretação dessas normas deve buscar estar consentânea, ou seja, estar de acordo com o disposto na Constituição Federal. Tá? Então, hoje em dia, todas as leis do país elas sofrem o que se denomina de filtragem constitucional, que é para que se busque o alcance e
o fundamento de validade dessas normas na Constituição, seja a partir da interpretação com base em princípios constitucionais, como com base em normas expressas, né, normas regra da Constituição Federal. E o terceiro ponto que torna a lei seca de suma importância no estudo para concurso público é que a lei ela é cobrada em qualquer concurso. Então, desde os concursos mais difíceis, mais concorridos, como por exemplo os concursos da magistratura, concurso do Ministério Público, das defensorias públicas, da advocacia pública, até aqueles concursos que exigem do candidato uma menor gama de conhecimentos do direito, como por exemplo os concursos de técnico, judiciário, das carreiras policiais, enfim. Todos esses concursos vão exigir, em alguma medida, o conhecimento de lei, de dispositivos expressamente previstos na lei. Ok? Então, seja qual o concurso que você for prestar, a leitura da lei, o conhecimento da norma legal prevista no seu edital é de suma importância para você conseguir lograr êxito, então, em ser aprovado em concurso público. Tá? Dependendo do concurso, a lei seca ela vai ser cobrada de forma mais direta ou menos direta, com maior incidência ou menor incidência. Então, por exemplo, nos concursos de técnico judiciário, toda questão referente às matérias de direito ou noções de direito vai exigir do candidato praticamente o conteúdo expresso da lei. Dificilmente o examinador vai cobrar do candidato algum conhecimento mais aprofundado, seja de doutrina, seja de jurisprudência. Pode vir até acontecer, mas é uma situação bastante rara. Já em relação aos concursos de analista judiciário, nós temos então uma cobrança também bastante forte do conteúdo da lei, mas já se começa a identificar que o examinador passa a exigir algo mais em relação ao conhecimento da doutrina e conhecimento também da jurisprudência, sobretudo aquela jurisprudência simulada. E onde então encontrar a lei seca? Bom, a gente já adiantou aqui que a lei seca ela pode ser encontrada nos sites, nos portais de legislação, seja do Planalto, seja das Assembleias Legislativas do Estado. Você também pode encontrar a legislação em vade-mecum. Na verdade, são aqueles livros que consolidam a legislação, sobretudo se o vade-mecum for dirigido a um determinado concurso. Então, por exemplo, existem vade-mecums gerais, que vai abordar aí praticamente toda a legislação federal, pelo menos a legislação mais importante, como a Constituição Federal e a legislação federal referente a cada uma das disciplinas. Então, a gente vai encontrar leis de direito civil, como, por exemplo, o Código Civil, outras leis de direito civil, como, por exemplo, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós também encontraremos legislação tributária, tanto o Código Tributário Nacional, que é a lei complementar, uma lei ordinária que foi recepcionada pela Constituição Federal com status de lei complementar, no tocante às normas gerais de direito tributário, como também a legislação referente aos tributos em espécie. Enfim, aí eu poderia nominar aqui diversas outras disciplinas e dar exemplos de legislação que tratam dessas disciplinas. Então, o que eu quero dizer é que no vade-mecum nós vamos encontrar a Constituição Federal e a legislação federal mais importante referente a cada disciplina. Como eu já havia dito aqui também, nós temos os portais de legislação, o portal de legislação do Planalto, também tem um portal de legislação do Senado, que eu poderia ter citado aqui. Também é uma fonte onde vocês vão poder baixar a íntegra da Constituição Federal, a íntegra da legislação federal
E agora, como nós vimos anteriormente, o portal de legislação do Planalto também está disponibilizando a legislação estadual. O portal de legislação das Assembleias Legislativas é uma fonte onde vocês poderão baixar a legislação estadual, ok? E ali a legislação estadual compreende, por exemplo, as normas de organização e divisão judiciárias do seu estado. Então, por exemplo, se você está estudando para um concurso de técnico ou de analista judiciário de um tribunal de justiça, muito provavelmente o edital do seu concurso vai exigir que você estude o Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado, que é uma lei estadual. Tá? Além disso, se o seu concurso cobrar a disciplina de direito tributário, provavelmente esse concurso também vai exigir que você conheça a legislação tributária do seu estado, né, o Código Tributário Estadual e as leis que estabelecem a normatização dos tributos estaduais e também dos tributos municipais. Ok? Só para citar alguns exemplos aqui, um outro exemplo de legislação estadual que é bastante encontrado nos concursos para tribunais de justiça são as leis que tratam dos servidores públicos do Estado. Né? Nós temos uma lei geral federal, que é a Lei 8.112, que trata dos servidores públicos federais, e cada Estado tem uma regulamentação própria, obviamente seguindo aí as normas gerais da Lei 8.112, mas em algum ponto deve tratar de forma específica os servidores públicos daquele Estado. Nós temos ainda o portal dos atos normativos dos tribunais. Normalmente os tribunais também exigem que o candidato possua conhecimentos do regimento interno daquele tribunal e da consolidação de normas da corregedoria. Essa legislação, então, não é uma legislação primária, ou seja, não é uma lei aprovada pelo Poder Legislativo, e sim é um ato normativo editado pelos tribunais. O regimento interno vai tratar das competências dos órgãos que compõem o tribunal, vai tratar também dos procedimentos das ações e recursos de competência do tribunal, e a consolidação de normas da corregedoria vai tratar sobre aspectos procedimentais dos processos que tramitam em primeiro grau de jurisdição. Para quem ainda não está familiarizado com as atribuições dos tribunais, os tribunais eles julgam recursos e ações de competência originária de órgãos do segundo grau, como, por exemplo, mandados de segurança interpostos contra atos de juízes e contra atos de membros do Ministério Público. E o primeiro grau, então, vai tratar de todas as ações que são de competência do primeiro grau, né, como, por exemplo, mandado de segurança contra autoridades administrativas, ações ordinárias em geral, ações civis públicas, enfim, uma série de ações que não se exige a prerrogativa de foro. A competência está prevista tanto no CPC quanto em outras normas, como de competência de órgãos do segundo grau. Ok, nós vimos então a importância de se estudar a lei seca e as fontes para que possamos encontrar a lei seca. Como não devemos estudar a lei seca, né? Daqui a pouco nós vamos tratar sobre como estudar a lei seca, mas antes disso é importante saber o que não fazer, ou pelo menos o que não se recomenda no estudo da lei seca. Tá? Em primeiro lugar, assim, com base na minha experiência, a gente não deve estudar a lei seca após o estudo do material de apoio. Não quero dizer com isso aqui que a gente não vai voltar a estudar a lei seca. Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer aqui é que a lei seca ela deve ser estudada antes do estudo do material de apoio.
Por que a gente deve estudar antes do material de apoio? Ou seja, antes de ler a apostila, antes de ler o material de PDF disponibilizado por cursinhos, ou antes de ler um livro de manual ou de resumo. Por que então a gente deve começar a leitura pela lei seca? Primeiro, porque se a gente começar estudando o material de apoio, que normalmente contém um aprofundamento da norma prevista na lei, sem a gente ter uma noção do sistema normativo no qual aquela norma estudada está inserido, a gente provavelmente vai se perder. Porque quando a gente aprofunda um conhecimento sobre um determinado tópico da matéria, sem ter a noção do todo do sistema normativo, ou seja, da estrutura normativa referente àquela matéria, provavelmente a gente não vai ter a compreensão exata, até porque a interpretação de determinada norma começa por uma interpretação literal, mas ela passa por uma interpretação sistemática, ou seja, quando a gente estuda um determinado dispositivo da lei, aquele dispositivo da lei tem que ser estudado não tendo aquela norma como um fim em si mesma, mas sim como apenas uma norma de um sistema normativo maior, ou seja, ela é apenas uma peça de uma engrenagem maior. Vamos aqui dar um exemplo. Digamos que a gente esteja tratando de uma matéria de direito constitucional. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, que a gente esteja estudando direitos fundamentais. Olha, os direitos fundamentais estão previstos basicamente no artigo 5º da Constituição Federal. No entanto, existem outros direitos fundamentais espalhados na Constituição. Por exemplo, as limitações ao poder de tributar do Estado, e aí a gente pode citar aqui alguns princípios, como o princípio da legalidade, princípio da isonomia, princípio da irretroatividade, princípio da anterioridade da lei, também são princípios constitucionais que garantem direitos fundamentais ao cidadão, ok? Existem doutrinas que falam sobre isso, doutrinas de direito tributário, mas então se a gente não tiver uma leitura mais ampliada dos atos normativos, e aqui eu citei apenas o exemplo da Constituição Federal, provavelmente a gente não vai ter a noção do contexto em que aquela norma se insere, ok? Então, por isso que é muito importante a gente começar a estudar pela lei seca, para que depois a gente possa aprofundar, para a gente ter primeiro uma noção geral da estrutura normativa sobre uma determinada matéria, sobre uma determinada disciplina. Um outro fator que eu acho importante para que a gente possa começar a estudar a lei seca antes de estudar o material de apoio é fazer uma leitura que permita a gente ler de forma mais rápida o material de apoio, apostila, PDF e livro. Por quê? Porque quando a gente parte para a leitura desses materiais, de uma apostila, de um livro, a gente vai ver que o autor muitas vezes reproduz integralmente o conteúdo da norma em determinados trechos do livro ou da apostila. Então, se a gente ler previamente a lei seca, no momento em que a gente partir para o estudo da apostila, do PDF, do livro, quando o autor, nesses materiais, reproduzir o conteúdo da lei, a gente pode dar uma lida mais rápida, para que a gente possa, então, focar o estudo do material de apoio, da apostila, do livro, apenas no aprofundamento da norma. Por quê? Porque a lei seca, se você tiver estudado antes, você certamente já vai ter uma noção geral do conteúdo da norma. Então, você vai utilizar a apostila e o livro para aprofundar o seu conhecimento sobre uma determinada norma. Então, quando a gente deve estudar a lei seca?
Então, a lei seca deve sempre ser estudada no início do estudo de um determinado assunto. Vou começar a ler sobre direitos fundamentais, ou então vou começar a ler sobre recursos do processo civil. Recomendo, então, que você comece a estudar pela lei, porque depois, quando você passar para o estudo do seu material de apoio, da sua apostila, do seu livro, você então vai ter condições de ganhar tempo e se ater, ou seja, ter um foco mais específico no aprofundamento da norma que aquela lei, que aquele material de estudo, que aquele livro, que aquela apostila te oferece. Tá? Então, quais são os benefícios de estudar a lei seca antes de ler qualquer outro material? Ela propicia uma noção geral sobre o assunto antes de estudar de forma mais aprofundada sobre aquele assunto. Esse estudo antecipado da lei também permite que você identifique normas sobre as quais há controvérsia na doutrina, na jurisprudência. Aí você vai te falar o seguinte: poxa, mas é a primeira vez que eu estou lendo essa lei, como é que eu já vou conseguir identificar que sobre essa norma, sobre uma determinada norma, há controvérsia na doutrina e na jurisprudência? Você, quando começar a estudar a lei, você vai ver o seguinte, que há normas que são muito claras, né, que são normas meramente narrativas. Então, por exemplo, aqui, quando você começa a estudar, por exemplo, sobre direito ambiental, você vai ver lá que, por exemplo, as competências. A quem compete, por exemplo, editar normas gerais em termos de direito ambiental. Tá? Você vai ver lá que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Qual é a competência do IBAMA? Qual é a competência do Instituto Chico Mendes? Então, você vai ver que a lei que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, ela vai trazer de forma narrativa o conteúdo daquela norma, ou seja, se ela estiver tratando da competência dos entes que estão inseridos no sistema de proteção ao meio ambiente, ela vai estabelecer lá de forma taxativa as competências de cada órgão que compõe essa estrutura. Mas existem outras normas que possuem um alto valor semântico, ou seja, são normas que contêm um conteúdo muito aberto. E esse conteúdo aberto é justamente para que o conteúdo daquela norma possa vir a se amoldar ao fato que esteja sendo tratado no caso concreto, e aí a doutrina e a jurisprudência é que vão tratar desse assunto. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre princípios, né, as normas principiológicas, elas são necessariamente abertas. Por quê? Porque ela não vai trazer em si uma solução pronta para o caso concreto. Aqui a gente pode dar o exemplo do artigo 5º, inciso 10 da Constituição, que fala, então, sobre os direitos à intimidade, à honra, à imagem. Na verdade, a gente vai ter situações em que o direito à honra, à imagem, à intimidade, esse direito pode ser mitigado de acordo com a situação no caso concreto. Então, por exemplo, pessoas normais, né, como eu, como provavelmente vocês, cidadãos comuns, temos direito a zelar pela nossa intimidade, né? A gente, por exemplo, digamos que algum de nós aqui tenha sido fotografado, né, sem autorização, sem uma autorização prévia nossa. A gente tem o direito que essa foto não venha a ser publicada, porque, afinal de contas, nós não somos figuras públicas. Então, nós temos o direito, uma garantia constitucional, à nossa intimidade, à nossa honra. Já, por exemplo, algum governador ou próprio presidente da República, se ele vier a ser fotografado em alguma situação, essa situação da intimidade, da honra, ela já vai precisar ser avaliada no caso concreto. Por exemplo,
Ninguém pode fotografar um presidente da República, por exemplo, no momento de intimidade da vida privada dele, tá? Agora, se ele estiver sendo fotografado numa situação pública, em que ele esteja exercendo o seu munus público, aí então esse direito à intimidade cede lugar a outro princípio, que é o princípio do interesse público, né? Da primazia do interesse público, ou seja, as pessoas públicas, quando estão no exercício das funções públicas, elas então abrem mão, em certa medida, do seu direito à intimidade em prol da primazia do interesse público sobre o interesse particular. Ok? Então, para dizer que existem normas, né, que são mais narrativas, que são mais concretas, e a doutrina costuma dizer que são normas-regra, cujo processo de aplicação se dá por subsunção do fato à norma, ou seja, se aconteceu A, aplica a norma A. Agora, normas que contêm um valor axiológico, né, uma carga axiológica maior, ela vai, então, se adequar ao caso concreto. E como, por exemplo, aqui nós podemos falar sobre as normas que trazem princípios, ok? Como, por exemplo, princípio da intimidade, princípio da honra, enfim, e o princípio do interesse público, da primazia do interesse público. E também, pessoal, ainda falando sobre a importância de se estudar no início a lei seca, como eu já mencionei anteriormente, ela permite acelerar o estudo do material de apoio, ou seja, da apostila, do livro e do PDF. Por quê? Porque, na verdade, esse material de apoio muitas vezes vai apenas reproduzir o que a lei dispõe. Muitas vezes esse material de apoio simplesmente copia e cola trechos, né, da legislação que está sendo tratada naquele assunto. E aí, quando você chegar na apostila e tiver, ou no livro, e tiver uma transcrição da lei, você já tendo lido a lei, você não vai precisar perder tempo ou investir tempo na releitura daquela lei, né? Você vai poder passar direto para o conteúdo da apostila do livro, que aprofunda ou esclarece o entendimento sobre a norma que foi ali reproduzida. E então você pode dizer o seguinte: poxa, mas se eu fizer isso, não há o risco de esquecer? Né? Ou seja, se eu ler uma determinada lei no início do meu estudo, será que eu não vou esquecer do conteúdo expresso da lei, tendo em vista que as provas do concurso vão exigir basicamente o conhecimento da disposição literal da lei? Eu vou dizer que sempre há esse risco. Na verdade, quando a gente estuda para concurso, se a gente não ler de forma, qualquer que seja o material, seja lei seca, seja apostila, seja um livro, se a gente não ler, se a gente não estudar esse material de acordo com alguns critérios, certamente esse conteúdo não será armazenado na nossa memória de longo prazo. A gente já falou em outros vídeos aqui do canal que existem formas da gente mitigar esse risco, ou seja, da gente esquecer. E que formas são essas? São formas que vão permitir que a gente consiga armazenar o conhecimento na nossa memória de longo prazo. E quais são essas formas, então, de mitigar o risco no tocante especificamente ao estudo da lei seca? Nós temos aí a primeira forma de se mitigar esse risco é o volume de estudo. Né? Eu trabalho com uma juíza que ela fala o seguinte: quando a gente estuda para concurso, é como se a gente estivesse abrindo a torneira de água com o ralo aberto. Ou seja, a gente precisa ter um volume de água muito grande para que a gente e uma constância de volume de estudo para que a gente consiga manter a pia cheia, apesar do ralo aberto. O que eu quero dizer com isso? Esse ralo aberto, normalmente, são as coisas que a gente acaba esquecendo no meio do caminho. Então, para que a gente possa eliminar o risco de esquecer, a gente primeiro tem que ter um volume de estudo, para que a pia possa estar sempre cheia, ou seja, para que o conteúdo estudado
possa estar sempre fervilhando na nossa cabeça. E o segundo é fazer as revisões eficientes, ou seja, tentar tampar o ralo dessa pia, para que a gente possa então armazenar todo esse conteúdo estudado na nossa memória de longo prazo, ok? Mas como então revisar de forma eficiente a lei seca? E aqui, de acordo com o método que a gente propõe no programa Hora de Passar, a gente vê basicamente o seguinte: nós já falamos aqui em outros vídeos, existe um segundo vídeo postado no nosso canal, se refere à descrição do método C2R1. O método C2R1 parte da seguinte premissa, né? Você estuda 2 meses de conteúdo e faz 1 mês de revisão. Então, na primeira etapa, ou seja, na fase C2, que é o estudo de conteúdo, como você deve ler a lei seca? Em primeiro lugar, você deve identificar palavras-chave no texto da norma que está sendo lida. Você vai ver que muito do que se escreve dentro da norma é periférico. À medida que você começar a estudar a lei seca e passar a utilizar a técnica que nós vamos ensinar aqui, você vai conseguir identificar com mais facilidade as palavras-chave no texto dos dispositivos. Em segundo lugar, quando for necessário, ou seja, porque algumas normas elas já são claras pelo próprio texto expresso da norma, tá? Mas aquelas normas, sobretudo que contêm que possuem um conteúdo semântico maior, que sejam menos narrativas, a gente então pode fazer pequenas anotações no dispositivo. E que anotações são essas? São aquelas anotações que a gente vai passar a ter condições de fazer após o estudo do conteúdo, da apostila, do PDF ou do livro. Então, essas anotações vão servir para esclarecer o conteúdo da norma. E, em terceiro lugar, quando a gente passar a fazer os exercícios sobre aquele determinado assunto estudado, a gente então deve identificar os dispositivos cobrados naqueles exercícios. Por que fazer isso? Porque quando a gente passar para a fase 2, que é a fase de revisão, a gente não vai precisar ler toda a lei seca de novo. A gente vai poder focar naqueles dispositivos que foram mais cobrados na prova do seu concurso. Então aqui eu vou trazer um exemplo, ok, pessoal? Então aqui, por exemplo, eu estou mostrando aqui na tela a minha lei de estudo, o meu código de processo civil que eu uso para estudar, ou seja, eu já venho fazendo essas anotações há muito tempo, e à medida então que eu vou estudando, que eu vou evoluindo no meu estudo, lendo mais sobre os assuntos, a gente vai aqui então trazendo outras situações, outras anotações sobre a norma estudada. Então, vou pegar, por exemplo, aqui o artigo 1015 do Código de Processo Civil, que fala sobre as hipóteses de cabimento do recurso de agravo do instrumento. Ok? Para quem ainda não estudou processo civil, o agravo do instrumento é o recurso que cabe contra as decisões interlocutórias, ou seja, aquelas decisões que não decidem o mérito da demanda, do processo. Tá? E aqui eu poderia citar alguns exemplos, como, por exemplo, uma decisão que nega um pedido de tutela de urgência. Quem estiver estudando já processo civil sabe que a tutela de urgência é aquela tutela que é dada no início do processo, pode ser eventualmente também dada na sentença, mas qual é o objetivo dela? É antecipar o juízo, seja um juízo de mérito, no caso da tutela de urgência de natureza antecipatória, quanto da tutela cautelar. A tutela cautelar é aquela que visa resguardar o objeto do direito para que, quando o processo vier a ser julgado definitivamente, não haja perecimento do direito. Tá? Então, por exemplo, um exemplo de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória. A pessoa foi negativada indevidamente por um determinado banco e ele então pretende que o banco retire a negativação do nome
dele, do autor dos cadastros de proteção ao crédito, como por exemplo Serasa, SPC, né? Normalmente nesses casos ele também vai pedir um dano moral, mas o que ele quer em antecipação de tutela é que o nome dele seja retirado do cadastro de proteção ao crédito. Por quê? Porque aquilo ali gera uma lesão grave ao nome dele, né? Então, nesse caso, a gente teria aí uma decisão de natureza antecipatória. Já uma decisão de natureza cautelar visa resguardar o direito sobre o qual se funda a ação. Então, por exemplo, se alguém estiver pretendendo executar uma empresa que está sofrendo um processo de falência, por exemplo, e houver prova de que os administradores daquela empresa estão dilapidando o patrimônio, ou seja, estão torrando o patrimônio da empresa para não pagar os seus credores, então o autor, nesse caso, poderá pedir, por exemplo, uma cautelar de arresto, ou seja, para que o juiz determine, então, que se garanta pelo menos parte do patrimônio do devedor para garantir a satisfação do crédito do autor daquela ação. Ok? Então, fechando apenas esse parênteses aqui, o recurso de agravo de instrumento cabe em algumas hipóteses, tá? Mas repare o seguinte, o caput dessa norma, do artigo 1015, tem diversas palavras aqui. Mas quais foram as palavras que eu grifei? Primeiro, cabe, ou seja, esse artigo 1015 fala sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, e decisões interlocutórias, ou seja, são aquelas decisões, né, que não põem fim ao processo. E o artigo 1015 ele trouxe uma inovação em relação ao Código de Processo Civil anterior, de 1973, e qual é a mudança substancial que essa norma do agravo de instrumento trouxe em relação ao CPC anterior. O CPC anterior dizia que o recurso de agravo de instrumento cabia para toda e qualquer decisão interlocutória. O artigo 1015 agora traz uma taxatividade, ou seja, traz hipóteses fechadas em que cabem o recurso de agravo de instrumento. E aqui ele vai listar tutela provisória, sobre mérito do processo, e aqui a gente vai ver que, na verdade, não cabe sobre sentença de mérito, e sim sobre decisão interlocutória que decide parcialmente o mérito do processo. Nós temos outras situações aqui, rejeição de conversão de arbitragem, desconsideração da personalidade jurídica, enfim. Todas essas hipóteses elencadas aqui nos incisos do artigo 1015 do CPC são as hipóteses previstas taxativamente na norma do artigo 1015 do CPC, ok? Então, se você estiver estudando para técnico judiciário, por exemplo, muito provavelmente o conteúdo literal da norma já seria o suficiente para que você conseguisse acertar uma questão que abordasse o assunto de agravo de instrumento, tá? Mas, por exemplo, se você estiver estudando para analista judiciário ou eventualmente até para outros concursos mais difíceis, como por exemplo magistratura, advocacia pública, defensorias públicas e Ministério Público, você então vai precisar de um conhecimento mais aprofundado do conteúdo da norma. E aí, à medida em que o examinador vai exigindo de você mais conteúdo, mais aprofundamento sobre o estudo de uma determinada norma, se torna então necessário que você faça anotações mais profundas sobre esse conteúdo da norma. Então, por exemplo, aqui, eu acabei de dizer que a taxatividade, que o artigo 1015 traz um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Porém, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, entendeu que se trata de taxatividade mitigada, ou seja, em algumas situações específicas não previstas expressamente no CPC, também caberá
o recurso de agravo do instrumento. E aqui, por exemplo, eu fiz uma anotação segundo a qual a Corte Especial do STJ entendeu que, além das hipóteses de cabimento do agravo do instrumento, há uma hipótese adicional de cabimento, ou seja, quando o referido recurso diante da urgência da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Então, por exemplo, aqui a norma não fala sobre as questões referentes à competência de um determinado órgão. Mas, por exemplo, digamos que um juiz de primeiro grau tenha declinado a competência sobre uma determinada matéria, digamos que esse juiz seja um juiz estadual, e ele tenha declinado a competência para a Justiça Federal. Ok? Então, há uma controvérsia sobre a questão da competência. E essa questão da competência, ela precisa ser apreciada com uma certa urgência, porque senão você corre o risco de tramitar todo o processo no juiz incompetente. Então, quando, por exemplo, a decisão recorrida tratar sobre a competência do juízo, essa é uma das hipóteses, por exemplo, em que o STJ admite a interposição de agravo no instrumento, ainda que a hipótese não esteja expressamente prevista na norma do artigo 1015 do CPC. Ok, pessoal? Então, isso é só para trazer um exemplo. Então, eu falei aqui no nosso slide que, em primeiro lugar, a gente deve identificar as palavras-chave no texto do dispositivo. Então, aqui nesse arquivo, eu mostrei para você como eu, por exemplo, faço as marcações das palavras-chave no dispositivo. Além disso, eu mostrei aqui no slide que, quando for necessário, a gente deve fazer pequenas anotações no dispositivo para esclarecer o conteúdo da norma. Então, por exemplo, no meu caso, eu faço aqui as anotações direto no Word, ou seja, eu pego a legislação que eu baixo do portal de legislação, gravo no Word para que eu possa interagir com o texto de uma forma mais fácil, tá? Mas nada impede, por exemplo, que vocês possam fazer essas anotações, por exemplo, a lápis ou a caneta, no material que vocês tenham impresso, e aí vai ao gosto de cada um. Tá? Eu prefiro fazer dessa forma porque, trabalhando no Word, isso me possibilita, inclusive, fazer atualizações da norma à medida em que a legislação for sendo alterada. Então, por exemplo, eu uma vez por ano, ou toda vez que sai uma legislação importante, eu vou lá na legislação, pego o conteúdo dos artigos que foram modificados e faço as modificações aqui no meu texto. Então, dessa forma, eu consigo manter a legislação sempre atualizada. Isso na minha visão, é uma vantagem em relação a se estudar pelo Vademecum, porque, por exemplo, a gente não precisa esperar que a editora lá do Vademecum venha a disponibilizar atualizações para a gente baixar. A gente pode baixar aqui as atualizações a partir do momento em que a lei é publicada. Então, quando a lei é publicada, isso vai estar disponível lá no portal de legislação e a gente já pode fazer imediatamente as alterações aqui para fazer a atualização da lei. Tá? Então, pessoal, tudo isso para dizer que a gente deve fazer essas pequenas anotações no dispositivo para esclarecer o conteúdo na norma. Então, por exemplo, aqui, quando o artigo 1015 trata de tutela provisória, eu fiz uma anotação aqui, a anotação 855, por exemplo, para dizer, no caso aqui eu não fiz pequenas anotações porque a gente já estuda há muito tempo, então a gente acaba acrescentando muitas anotações, tá? Mas para quem está começando a estudar agora, por exemplo, bastaria fazer uma anotação do enunciado 29 do Fórum Fórum Permanente de Processo Civil, que é um grupo do Conselho Nacional de Justiça que começou a estabelecer orientações doutrinárias sobre o novo Código de Processo Civil. Então, por exemplo,
Aqui ele vai falar que a decisão que condicionar a apreciação da tutela provisória incidental ao recolhimento de custa ou outra exigência equivale a negá-la, sendo impugnável, então, por agravo do instrumento. E aqui eu volto a repetir, pessoal, se você estiver estudando para técnico judiciário, provavelmente o conteúdo desse enunciado, por exemplo, não seria cobrado pelo examinador. Já se você está estudando para analista judiciário ou eventualmente até carreiras privativas, outras carreiras privativas de bacharel em direito, aí provavelmente o examinador já vai começar a exigir de você um entendimento doutrinário, um entendimento jurisprudencial, como por exemplo aqui o conteúdo do enunciado 29 do FPPC ou um precedente da Corte Especial do STJ. Ok, pessoal? Então, nós falamos aqui sobre essas pequenas anotações no dispositivo para esclarecer ou aprofundar o conteúdo da norma. E também, quando vocês fizerem os exercícios sobre o tema estudado, vocês devem identificar os dispositivos cobrados nesses exercícios. Então, por exemplo, aqui eu marquei em 4 cores o artigo 1015 do CPC, porque o agravo de instrumentos é uma matéria que é muito exigida em concurso público. E aqui eu dou uma dica para vocês, pessoal. Cada cor dessa corresponde a uma banca específica. Tá? Então, por exemplo, normalmente eu marco em azul claro quando o dispositivo é cobrado numa prova da CESP-SEBRASP. Já em cor rosa, eu costumo marcar para aqueles exercícios de provas aplicadas pela FCC, Fundação Carlos Chagas. Eu marco em verde para as provas aplicadas pela VUNESP. Na verdade, então, assim, em relação aos concursos de magistratura, de Ministério Público, a gente, na prática, vê que as bancas que mais aplicam provas para esses concursos são a CESP-SEBRASP, FCC e a VUNESP. E eu marquei incisos aqui para outras bancas. Né? Existem bancas menores ou, eventualmente, até os próprios órgãos aplicam as suas provas. Já aconteceu, por exemplo, de órgão do Ministério Público fazer a sua própria prova, né, sem contratar banca especializada em concurso. Então, dessa forma, a gente consegue ver aqui, por exemplo, quando eu for estudar agravo de instrumento, o artigo 1015 é um artigo de suma importância, porque é um artigo muito cobrado em prova de concurso. Já, por exemplo, se a gente passar aqui aos próximos artigos, por exemplo, 1016. 1016, pelos estudos que eu venho fazendo, eu nunca fiz um exercício que cobrasse o conteúdo da norma do artigo 1016. Já o artigo 1017, ele já foi cobrado uma vez pela VUNESP. Enfim, então dessa forma, pessoal, vocês vão conseguir identificar aqueles artigos que são mais cobrados em concurso público e quando vocês vierem a fazer a revisão da legislação, vocês vão poder focar nesses dispositivos que são mais cobrados em prova, ok? E isso acelera muito a sua preparação, a sua revisão no tocante à lei seca, ao estudo da lei seca. Então, só recapitulando, nesse primeiro passo, vocês então devem fazer marcações para identificar palavras-chave, fazer pequenas anotações que esclareçam o conteúdo da norma e identificar os dispositivos cobrados pelas últimas provas do seu concurso. Então, como fazer a revisão da lei seca? Eu já acabei antecipando aqui. Então, você vai revisar a legislação na etapa R1, ou seja, após estudar todo o conteúdo. Quando você vier a ler novamente a lei seca, numa etapa de revisão, você vai dar ênfase aos dispositivos marcados, você vai dar ênfase às palavras-chave grifadas e às anotações.
Ok, pessoal? Então, por exemplo, quando eu tiver que voltar a ler a matéria de recursos dentro da disciplina de processo civil, eu não vou precisar ler todo o conteúdo da norma novamente. Eu vou poder focar naqueles dispositivos que foram marcados, tá? E focar naquelas palavras-chave, ou seja, para que eu possa, então, otimizar o meu estudo. E também eu vou poder relembrar situações mais aprofundadas sobre o conteúdo da norma com base nas anotações que eu fiz em cada um desses dispositivos, ok? Aqui, então, na revisão, eu vou conseguir ler, por exemplo, reler, né, ou reestudar matérias referentes à jurisprudência ou então a aspectos doutrinários, como, por exemplo, aqui eu fiz uma marcação aqui nessa anotação 843, que são os requisitos para a aplicação da teoria da causa madura, né? Para quem não sabe, teoria da causa madura é aquela teoria que permite ao tribunal julgar diretamente o mérito de uma demanda em sede recursal, ainda que o juiz de primeiro grau não tenha apreciado o mérito da demanda, tá? Em regra geral, o tribunal tem que devolver a matéria impugnada para o primeiro grau para que então não haja supressão de instância, ou seja, uma determinada matéria tem que ser apreciada primeiro pelo primeiro grau, pelo juiz de primeiro grau, para que depois, em sede recursal, ela possa vir a ser reapreciada pelo efeito devolutivo do recurso de apelação. Tá? Mas, em algumas hipóteses, o CPC permite que o tribunal já julgue diretamente o mérito, ainda que o juiz não tenha apreciado o mérito no primeiro grau, como, por exemplo, se ele tiver julgado extinto o processo sem apreciação do mérito. Ok, pessoal? Então, dessa forma, a gente consegue revisar a lei seca nos dispositivos mais cobrados pelas provas do seu concurso, focando nas palavras-chave e revisando as anotações que foram feitas durante a etapa 1 de estudo do conteúdo. Então, pessoal, dito tudo isso, o que você já pode fazer para começar a aplicar as dicas que a gente passou nessa aula de hoje? Se você não estiver estudando ainda, você já pode ler o edital do último concurso desejado. Você já pode baixar a legislação a partir dos sites que eu mencionei aqui, ou adquirir essa legislação através de um vade-mecum. Você já pode estudar as disciplinas e assuntos conforme o planejamento de estudo. Em outros vídeos desse canal, a gente já falou sobre como você deve fazer o planejamento de estudos, ou seja, como você vai dividir as disciplinas no seu calendário de estudo, como você vai fazer o dimensionamento da quantidade de horas de estudo por cada matéria dentro de cada disciplina. Enfim, aí eu remeto vocês aí aos outros vídeos que a gente já postou nesse canal. Quando você começar, então, a ler a lei seca, como a gente mencionou aqui, o estudo da lei é essencial que você faça antes do início da sua jornada de estudo sobre aquele determinado assunto. Por quê? Porque você vai economizar tempo no estudo do material da apostila, do livro. Você vai também ter a chance de ter uma compreensão melhor sobre o conteúdo da norma inserida no contexto do sistema normativo. Enfim, então você começa a estudar pela lei e de que forma você vai marcar as palavras-chave das normas que você estiver estudando. Após, então, você ler a lei sobre um determinado assunto, você vai estudar o seu material de apoio, ou seja, a apostila, o PDF, o livro referente àquela matéria estudada e, eventualmente, fazendo pequenas anotações na sua legislação sobre aspectos relevantes daquela norma, que são aprofundados, então, pela apostila ou pelo livro. E, por fim, você vai fazer os exercícios de fixação sobre aquele conteúdo estudado, marcando na lei os dispositivos que foram cobrados nos exercícios que você fez. Tá? Por quê? Porque dessa forma você vai
conseguir identificar na etapa de revisão quais são os dispositivos, ou seja, os artigos mais cobrados daquela lei que foi estudada, para que então você possa se concentrar nela no momento de fazer a revisão do estudo. Então, pessoal, se esse vídeo foi útil para você, nós então desejamos que você compartilhe com seus amigos, dê o seu like aqui embaixo, acompanhe nossos vídeos nas redes sociais, porque nós temos bastante dicas, outras dicas, e a gente vai postar aqui muito conteúdo ainda sobre metodologias de planejamento, formas de vocês fazerem estudos mais otimizados. Ok, pessoal? Então, se esse conteúdo foi útil para você, dê o seu like, nos acompanhe nas redes sociais. E é isso aí. Foi um prazer estar com vocês aqui nessa primeira live. Espero que vocês tenham aproveitado bastante esse conteúdo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.